A paz e a graça a você que abre mais essa mensagem. E eu, com um sentimento muito forte, eu quero trazer essa mensagem a você. A você que é um líder, você que é um Balaão do século 21, você que tem a luz e você não sabe se serve a luz ou as trevas, se abençoa ou se amaldiçoa. Esse espírito de Balaão, o qual Jesus disse a João, a uma das cartas, que ele tem contra essas pessoas, ele não aprova essa doutrina de Balaão, que por vários motivos quer amaldiçoar pessoas de Deus, pessoas que são filhos de Deus, receberam a Jesus. E esses Balaões que existem no mundo, principalmente no nosso país, eles, por simpatia ou por interesse de ganhar algo de alguém, ele se junta àquelas pessoas ou aquele líder e usa a sua influência, como Balaão no passado usou a sua influência de profeta e se uniu a Balaque para determinar maldição contra o povo de Israel. Nos dias de hoje, tem muitos que são os Balaões, estão ameaçando, estão amaldiçoando por causa de dinheiro, por causa de recursos. Você que, principalmente, que fala dentro das igrejas, usando Malaquias como se fosse como nos dias de hoje, para amaldiçoar. Por causa de dízimo, por causa de oferta e um monte de coisa, eu trago uma mensagem para você. Se você não aceitar, o problema é seu. Mas eu já te aviso, não blasfema, porque é uma profecia essa mensagem a você. Você que recebe a maldição e você que amaldiçoa, há distorções no tempo do Evangelho de que Jesus fala, eu vou ler algumas coisas aqui para você. Mesmo você sendo filho, você é usado porque quer a simpatia, como Balaão tinha com Balaque, que era o rei dos Moabitas. E ele recebeu o convite, e sabe lá outras ofertas que Balaque não ofereceu a ele, como talvez muitos, por se comportar assim, tem promessas de alguém influente, principalmente dentro das igrejas, para amaldiçoar, usando Malaquias 3, que indica que quem não dá dízimo, ofertas e outras coisas é ladrão de Deus.
Eu quero trazer a você isso porque é um assunto muito polêmico e discutido, principalmente agora nos últimos tempos, porque Deus está trazendo o conhecimento a muitos sobre essa palavra. Eu peço a você que abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 30, no verso 10. Diz a você que prega isso, que ofende as pessoas, quer amaldiçoar os filhos de Deus, eu trago aqui uma palavra para você. Se você tem um amigo, um pastor, passe isso para ele, porque isso é profético. Deus, ele vai fazer alguma coisa contra isso, porque está demais. Deus vai colocar uma pedra de tropeço na frente dessas pessoas que acusam, que chamam de ladrões, que amaldiçoam, jogam praga, como era a intenção de Balaão. Tão piores do que Balaão, porque Balaão, ele fazia certas coisas, mas não está fazendo. Não fez como muitos nos dias de hoje fazem. Então, a primeira palavra para você. Provérbios capítulo 30, verso 10. Não acuses o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques culpado. Você quando acusa, você quando fala sobre ladrões de Deus, você está num pecado muito grande. Você está pior do que Balaão. E você sabe o que aconteceu com ele no fim de tudo isso. Ele foi amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus mandou um anjo com espada para não deixar ele passar até o povo de Israel para amaldiçoar. Porque nos tempos passados, a boca de um profeta era a boca de Deus. Graças a Deus, hoje não existe profeta, apesar de que muitos se chamam de profeta, mas está mentindo. Mas existe aqueles que tentam e que amaldiçoam aqueles que não dão o dízimo. Eu tenho muitas razões para comentar, para falar sobre isso. Primeiro, foi coisas que eu vi, foi um depoimento de um irmão, que o depoimento dele me chocou muito. E quando eu estava na rádio, nesse sábado, Deus falou aos meus ouvidos para mim falar isso. Eu estou lançando na internet e também vai ser pregado essa questão na rádio, para que todos saibam que Deus não está satisfeito com essa situação. Por isso, as pessoas que frequentam uma denominação estão saindo delas porque estão sendo humilhados, chamados de ladrões. E Deus diz: não acuses. Quer dizer, as pessoas estão acusando os filhos de Deus na sua frente. A intenção
o que vai acontecer é que essas pessoas são culpadas, estão amaldiçoando, o qual o mandamento de Deus é para abençoar, não amaldiçoar. É triste uma situação dessa, mas eu fiquei muito chocado, muito abalado com o que eu vi essa semana de algumas pessoas que vieram até mim falar muitas coisas aí. E essa palavra é profética a você que já falou, fala. E o Senhor diz que você vai prestar conta com Ele. No livro de Mateus, aliás, no livro de Números, capítulo 22, verso 12, disse Deus e diz hoje, nesse momento: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então, quando alguém amaldiçoa uma pessoa bendita, um filho de Deus, a sorte dele, o fim dele não é bom. E toda vez quando Deus manda anunciar algo e a pessoa não se dá por avisado, o problema vai ser dele, o sangue vai cair sobre a própria cabeça dele. Mas como o Senhor, essa semana, me falou para anunciar isso, Ele não vai me cobrar porque eu estou falando aqui o que era para ser falado, como muitos se acovardam e não falam. Então eu não levarei o pecado dessas pessoas que fazem isso, que amaldiçoam. Em pleno século 21, estamos pela graça e as pessoas acusam, apontam o dedo. Então, a consequência vai ser muito grave, dolorosa, porque as pessoas não aprendem, se acham maiores do que os outros e não obedece o que diz a palavra de Deus. Você talvez seja uma pessoa que já passou por isso. Toda semana há mensagens de maldições, considerando você ladrão de Deus e um monte de coisa. No livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 1 e 2, está escrito: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. A regra para quem faz isso é muito pesada. Julgam, chamam de ladrões e um monte de coisa. Tudo isso buscando o interesse da parte da liderança. Isso, creia ou não, é uma mensagem profética. Depois da mensagem, Deus ele cobra o que ele falou, porque a palavra que ele diz não volta vazia, nunca. E uma pessoa, para falar isso, ela tem que ter muita unção de Deus e muita coragem, como João Batista.
Eu sei que depois de uma mensagem dessa, os fanáticos, os que praticam isso, como conheço vários, vão até orar contra mim. Mas olha, eu não tenho medo, porque eu estou falando e estou dizendo aquilo que o Espírito Santo disse para mim falar. Isso fica com você. Se você aceita ser chamado de amaldiçoado, ladrão de Deus, isso é com você. Mas você não é obrigado, porque agora Deus está provando a você biblicamente que você não deve se comportar como um bandido, um ladrão, num lugar que é louvado o nome de Jesus. E é tempo de abençoar, não de amaldiçoar. Jesus disse: não amaldiçoeis, abençoai. E as coisas acontecem todas as semanas. As pessoas julgam, as pessoas condenam, afirmam. E eu trago aqui uma última palavra para você. Lucas capítulo 6, verso 37. Não julgueis e não sereis julgados. Quem julga é julgado. Não condeneis e não sereis condenado. A pessoa que condena, que julga, ela também vai ser condenada e vem com juro e correção monetária. Soltai e soltar-vos-ão. O ministério de Jesus é quando ele disse que o Espírito de Deus está sobre mim. E o que ele veio fazer na terra? Com os seus filhos, mas os seus filhos estão até dentro de lugares que se chamam lugares sagrados, sendo julgados e ofendidos. É por isso essa morte espiritual. E Jesus não tem concórdia com essas coisas. E está triste pelo tratamento que estão dando aos seus discípulos, às suas ovelhas. Balaão era um homem de Deus, mas ele não sabia separar o mal do bem. Ele não sabia, mesmo como um profeta, discernir as coisas, mas influenciado talvez pela riqueza do Balaque, como rei daquela nação. A intenção de Balaque era destruir o povo de Israel. E no fim de tudo, o reino dele foi destruído pelo povo de Israel, aqueles que ele desejava que fossem malditos e amaldiçoados. Não seja um Balaão, porque a espada vai cair sobre a tua cabeça. Não amaldiçoe os benditos de Deus. Muitas histórias a Bíblia conta sobre aqueles que perseguiam, estão perseguindo o povo de Deus, e a consequência vem, a conta vem, e ela vem alta. Vem cara. O próprio Balaão foi morto pelo exército de Israel. A espada foi atravessada por sua desobediência. E assim, aqueles que nos tempos de hoje fazem a mesma coisa, serão punidos também.
E as pessoas baixam a cabeça e são praticamente assaltados, ameaçados, porque não fazem aquilo que muitos querem, uma doutrina, uma coisa perversa. Enfim, é o que eu trago para você. Se você faz, você já fez, não faça mais. Se você está fazendo, te arrepende e deixa de estar ameaçando, apontando o dedo, amaldiçoando as pessoas para o teu bem. Você quer fazer uma prova? Você talvez esteja falando um monte de coisa. Continua fazendo. Que brevemente vai vir uma resposta provando a você que isso é de Deus. E o que Deus diz não pode voltar atrás. Fica na paz e na graça. Até uma próxima. Amém.